pelo Facebook da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também pelo canal de YouTube desta igreja. Mais uma edição da nosso encontro de todas as quintas, Chimarrão com Bíblia, um momento que nós temos com Deus, dedicado a louvar o seu nome, dedicado a aprender da sua palavra, dedicado a ter comunhão uns com os outros. Nós temos, por conta da pandemia, interrompido nossas programações presenciais, mas a nossa programação virtual continua todas as quintas e aqui estamos para mais uma edição. Nós vamos dar início a este nosso momento com Deus, ouvindo a palavra de Deus, que encontra-se no livro dos Louvores de Israel, no livro dos Salmos, o segundo salmo, que trata a respeito do Messias e a respeito do governo de Deus sobre todos os povos. Ouçamos esta palavra tão maravilhosa da parte de Deus que nos diz assim, Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe infamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Hoje nós vamos tratar um pouco a respeito do difícil tema do desprezo divino e de que modo nós podemos refletir em nossas vidas. E este é um texto que trata a respeito deste, sentimento um pouco desconhecido da parte de Deus, mas que está revelado. E nós vamos estudar esta parte da revelação do Senhor, iniciar o seu estudo hoje, se Deus nos permitir. Mas agora nós vamos orar, irmãos, vamos responder esta palavra, reconhecendo o poderio de Deus sobre as nações, reconhecendo que mesmo que as nações se insurjam contra Deus e contra o seu ungido, a vontade do Senhor prevalecerá. Reconhecendo isso, façamos nossas orações, façamos nossas súplicas, nossas petições àquele que é o mais alto, àquele que é o Todo-Poderoso, aquele que de fato tem controle sobre todo o acontecer histórico, sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor, passemos alguns instantes, elevando o nosso coração na presença do Senhor Deus. Oremos.
Oremos mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Senhor. Graças te damos e louvamos o teu nome e exaltamos e curvamos nosso coração diante da majestade do Senhor, diante do teu poder. Reconhecemos que tu és um Deus grandioso, que tudo faz como lhe agrada. Reconhecemos, ó Deus, que é dura coisa recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra um poder maior do que o nosso. Nós nos rendemos perante o teu poder, Senhor, e queremos a tua paz. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que nos adequemos, Senhor, ao governo do Senhor sobre o universo. Ó Deus, sustenta-nos, ó Deus, perdoa-nos, limpa-nos e também recebe o nosso louvor e atende os nossos pedidos, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos-te, Senhor, para que o Senhor nos dê uma fé mais robusta, que acredite de fato não apenas na tua existência, mas no teu governo, e que com esta fé se submeta ao que o Senhor quer de nós, à tua vontade à medida que ela se revela na realidade desta vida, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a não imitar as nações rebeldes que não se curvam perante ti e nem perante o teu ungido, o teu escolhido. Conceda-nos, ó Deus, a graça de sermos servos submissos, Senhor, de sermos servos que beijem os pés do Filho e que sejamos bem-aventurados, nos refugiando nele eternamente. Assista-nos, ó Deus, em nossa fraqueza, em nossas tendências à rebeldia e ajuda-nos, ó Deus, a nos refugiar sempre em Ti, que és aquele que sempre nos recebe em Cristo. Pedimos, ó Deus, estas bênçãos. Agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por todas as coisas boas, que é só o que vem das Tuas mãos para nós. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos entoar um cântico, talvez não seja conhecido de todos. Nós vamos cantar uma vez e depois cantaremos outra vez. Ele é bem curto e normalmente é facilmente assimilável. Vamos entoar o cântico do grupo Elo, intitulado Tua Vontade. Quero, Senhor, tua vontade fazer, seja onde for, por ti eu irei. Sei que teu plano é perfeito, meu Senhor, já me salvaste por teu amor. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em ti, dependo de ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Sei que irmãos vão estar me sustentando em todo tempo por mim suplicando. Não vou temer, pois recebo poder que todo mal me ajuda a vencer. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar,
mostrar, mas creio em Ti, dependo de Ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Vamos cantar mais uma vez, desde o início. Quero, Senhor, Tua vontade fazer, seja onde for, por Ti eu irei. Sei que Teu plano é perfeito, meu Senhor, já me salvaste por Teu amor. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em Ti, dependo de Ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Sei que irmãos vão estar me sustentando em todo tempo, por mim suplicando. Não vou temer, pois recebo poder, que todo mal me ajuda a vencer. Muitas vezes não entendo o que queres me mostrar, mas creio em Ti, dependo de Ti, Senhor. Tua vontade vou fazer. Bem, até a quinta passada, nós tratamos a respeito do capítulo de número 12 do livro Clamor da Alma, que trata sobre o difícil tema do desprezo. E nós vamos continuar falando hoje a respeito deste tema, só que numa outra perspectiva, que seria quase contrária a esta, embora ainda falando do tema do desprezo, nós falamos um pouco do desprezo de tipo pecaminoso, problemático, que é uma emoção que pode debilitar, que pode mesmo esmagar a vida das pessoas, especialmente em seus momentos de fraqueza e quando elas encontram pessoas que se aproveitam delas naqueles moldes que mencionamos de Eclesiastes, né? Em que há um tempo na vida em que às vezes um homem tem poder sobre o outro para o arruinar. E um dos modos de arruinar as pessoas é com este ato de esmagamento, por assim dizer, chamado de desprezo. Nós vimos também, meus irmãos, que infelizmente nós não somos apenas vítimas de desprezo, mas às vezes nós somos os algozes, né? Somos os agentes desse desprezo. E nós desdenhamos às vezes das pessoas, às vezes nós zombamos também, às vezes nós, por assim dizer, escarramos na dignidade do homem enquanto imagem de Deus. E é claro que enquanto somos pequenos, somos crianças, não é? Nós fazemos isso de um modo mais bruto, de um modo mais impiedoso, né? Até é dito que criança é cruel, né? Quando o assunto é zombaria, porque elas falam mesmo, né? Do tipo de perna, de braço, de partes do corpo, o que quer que seja, a criança é muito mais dura, muito mais crua, não é? Mas depois que nós crescemos, né, nos tornamos adultos, nós vamos ficando também mais
refinados, sem querer uma reprovação social imediata, e nos tornamos, às vezes, no ato de desprezar pessoas, mais sutis. E os autores falam de algumas sutilezas do desprezo humano adulto, como, por exemplo, a maledicência. É um dos modos de se desprezar pessoas, a chamada fofoca. E nós falamos um pouco a respeito de como diferenciar a fofoca de um comentário que levará você a pedir a Deus pela pessoa, a enternecer o seu coração pela situação dela enquanto você está comentando a situação dela. Nós falamos também a respeito da jactância ou a ostentação, que é outro modo de desprezar as pessoas, porque sempre que alguém se exalta, sempre que alguém diz que é bom ou tenta demonstrar por algum tipo de sinal mais sutil que é bom, essa pessoa naturalmente está dizendo que as outras não são e que, portanto, são inferiores. Essas são formas destacadas pelos autores que demonstram, são demonstrações de formas de desprezo que às vezes nós, infelizmente, lançamos mão, fazemos uso em relação aos outros, em relação ao poder que temos, em relação à inteligência que possuímos ou a outros bens que temos e que os outros não têm ou não têm na mesma quantidade. Nós vimos também, meus irmãos, a importância de nós cultivarmos o autoexame para saber em relação às pessoas da nossa casa, às pessoas do nosso trabalho, às pessoas da nossa igreja, do nosso convívio imediato, se nós temos desprezado essas pessoas por um dos modos mencionados, esses modos mais sutis. Nós devemos evitar, isso também nós aprendemos, a desprezar os outros, até mesmo quando nós tivermos chance de revidar um desprezo que sofremos. Nós falamos um pouco a respeito daquela moça que foi vítima de abuso em ritual satânico, né? Que foi tratada por médicos que a desprezaram, e depois Deus a alcançou, a transformou, fez dela uma conferencista e pôs diante dela aqueles médicos que a maltrataram, né? Ela tinha, como se diz, a faca e o queijo na mão para humilhá-los, para destratá-los, mas ela não fez isso, embora tivesse sido muito quebrantada por Deus, porque não lhe faltou vontade. Ela poupou seus adversários, mas não por falta de ódio, foi apenas por uma obediência seca a Deus. E os autores estão analisando essa situação, do como é difícil você não revidar um desprezo sofrido quando você tem a oportunidade de fazer isso, né? Para com os outros. E com isso nós entramos no capítulo de número 13 deste livro, e nós vamos continuar, como eu disse, falando a respeito do desprezo, mas agora um desprezo de tipo diferente, e para muitos até novo, né? Que é um desprezo de tipo santo ou uma zombaria do mal. Já alguém disse que aqueles que não sabem desprezar não sabem prezar também. Quem não sabe odiar também não sabe amar. E existe um desprezo que deve fazer parte da vida dos servos de Deus, porque faz parte do caráter do próprio Deus, porque Deus despreza algumas coisas. No início do capítulo, desse capítulo 13 do livro, os autores falam sobre aquilo que nós chamamos hoje de comediantes stand-ups e da importância desses comediantes para nós aprendermos a rir de pessoas que se levam demais a sério, como alguns políticos, né? Como alguns figurões da religião também, alguns figurões da classe artística, né? Existem muitas pessoas que se acham muito acima de ataques, né? E os comediantes, às vezes, se prestam a esse papel de zombar de um modo, digamos assim, pedagógico, para acordar a pessoa da sua sonolência, da ideia que ela tem de que ela é inatacável, né? E como esse livro foi escrito na década de 90, ele é de 1994, então tem aí mais ou menos 25, 26 anos, não é? Nós podemos acrescentar ao exemplo deles, com o boom da internet, não é? Os memes que servem muitas vezes para despertar as pessoas a respeito do seu ridículo, né? Que às vezes não seriam notados se não fossem esses benditos memes
para nos fazer enxergar alguns absurdos da vida e de algumas pessoas que se julgam inatacáveis. Podemos também elencar aqui o Twitter, que é outra ferramenta que, boa ou ruim, costuma incomodar a muita gente que não sabe rir de si mesma, né? Gente que possui um orgulho muito grande e, às vezes, um tweet ou um meme é capaz de desancar essas pessoas e lhes fazer acordar da sua ilusão de que são inatacáveis, né? E a respeito disso, desse orgulho e dessa zombaria dos orgulhosos, os autores escrevem o seguinte, meus irmãos: será que somos atraídos ao desprezo e ao sarcasmo por causa da presença do pecado em nossos corações? Ou seja, será que nós gostamos de zoar, de zombar, apenas porque somos pecadores? Ou existe nisso algum componente bom, algum componente pedagógico, algum componente de retificação das coisas, né? E eles continuam dizendo sim, né? Nós temos esse negócio que nós somos gente ruim mesmo, a gente gosta de zombar, gosta de zoar, então eles dizem sim, mas somente em parte. O desprezo também dá prazer porque reflete algo sobre o caráter de Deus. Frequentemente desconsiderado, Deus é um zombador. Isso aí é estranhíssimo, né? Para o nosso catálogo popular de qualidades divinas. Deus zomba. Deus zomba. Então, quando você zomba de modo pecaminoso para destruir as pessoas, para humilhar as pessoas, para acabar com a vida das pessoas, isso é uma coisa. Quando você zomba para expor o ridículo das pessoas, para acordar as pessoas, para despertar a pessoa da sua surdez, isso não necessariamente reflete a sua vida como pecador. Mas o fato é que Deus já fez isso e isso está lá no livro sagrado, como nós vamos ver. Deus zomba. Deus zomba. As pessoas pagam com a mesma moeda se elas zombam de Deus. Deus zomba delas. E é sobre isso que nós estamos tratando aqui, irmãos. Eles continuam dizendo: Deus ri com desdém da loucura obstinada do arrogante. Ele ridiculariza com zombaria e maldições. A zombaria gozadora pode ser a arma do mal contra a glória de Deus, mas também é sua arma de destruição, que eventualmente esmagará a todos os que se lhe opõem. Então Deus zomba daqueles que se opõem a Ele, como você, se você é uma pessoa muito forte, vem uma pessoa muito fraquinha e diz que quer brigar com você, vai bater em você, vai lhe matar e vai fazer um monte de coisa. E a pessoa tem 10 vezes menos o seu tamanho. Então esse é o ponto aqui, e nós vamos ver alguns textos que tratam sobre isso. Os autores afirmam que Deus zomba. No entanto, essa não é uma zombaria pecaminosa, mas por se tratar de uma zombaria divina, é algo santo. E sobre isso eles dizem: devemos aprender a ridicularizar com a perspectiva de Deus, gloriando-nos na fraqueza e zombando da morte e do sofrimento com o riso confiante da fé. Para agir assim, devemos ser sensibilizados pelo modo como Deus zomba do mal. Eles estão aqui antecipando já algum material que nós veremos em 1 Coríntios 15, não é? Que traz aquele cântico de zombaria dos cristãos à morte. Onde está a morte, né? O teu aguilhão, onde está a morte, a tua força, né? Um dia os cristãos estão sendo ensinados desde já a um dia zombarem do grande inimigo, do último inimigo a ser vencido, por meio de uma troça, por meio de um cântico de desprezo para com a morte. Nós podemos nos lembrar também do Salmo de número 2, que lemos no início desta edição, em que as nações do mundo estão se revoltando contra Deus, estão fazendo as coisas que não agradam a Deus e estão planejando em suas articulações se soltar das estruturas que o próprio Deus estabeleceu.
A reação de Deus é rir, é zombar deles. Só que essa zombaria, como nós vamos ver, não é apenas um sentimento, mas tem uma força enorme de um ato de Deus contra essas vidas, contra essas pessoas. Sobre isso nós veremos mais à frente. Ainda assim, nós reconhecemos que isso soa estranho para o catálogo de emoções popularmente associado ao Senhor Deus. Normalmente nós vemos Deus como bondoso, né? Se você perguntar, cite algumas características aí que você conhece de Deus, a pessoa diz, olha, Deus é bom, Deus é também gracioso, Deus é muito paciente. E só de vez em quando, depois de muita provocação, às vezes uma provocação que dura meses, dura anos, dura décadas, dura às vezes até séculos, como foi o caso com o povo dele antes de ir para o exílio, aí ele fica irado. E mesmo assim a ira de Deus, não é? Dura só um momento. Mas Deus zombando de alguém, uma zombaria divina, parece ser algo estranho, não é? Deus não apenas derrotando, por exemplo, o inimigo, mas Deus envergonhando o inimigo e depois, fisicamente falando, zombando dele, fazendo alguma coisa física para ridicularizá-lo. Isso normalmente nós não associamos com o Senhor Deus. Nós associamos com outra coisa. Daí nós falarmos da estranheza de lermos a respeito dessa zombaria. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso. E uma das coisas que simboliza essa zombaria de Deus é o riso. Deus ri das iniciativas contrárias a ele, vindas de um monte de formiga, de um monte de ameba, de um monte de micróbio que constitui a raça humana. Isso até com algum exagero, porque diante de Deus as nações todas são como nada para ele. Mas às vezes acontece isso. Você vê alguma coisa disso no episódio da Torre de Babel, se você ler com bem calma ali, você vai ver que eles estão ali num frenesi dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos crescer, vamos ficar por aqui. E aí o texto diz que Deus desceu para ver o que era aquilo. Então a ideia do dono do formigueiro, né? Está vendo ali uma concentração de formiga, ele desce com o olho assim, sem enxergar direito, tentando ver o que é que as formiguinhas estão berrando ali. Então essa ironia ocorre mais ou menos quando alguém se insurge contra Deus, principalmente quando é um grupo organizado, não é? E a respeito disso, os autores falam sobre esse riso de Deus, esse escárnio de Deus para as nações rebeldes. Deus faz mais do que enfurecer-se contra a arrogância. Ele planeja humilhá-la. Ele dá risada do mal. Salmo 2, versículo 4. Já lemos, vamos ler de novo. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba das nações que querem se organizar contra Deus e seu ungido. Trama o ímpio, Salmo 37. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Deus observa o engano e a ira daquele que é mau e ri. Mas esse riso não é polido ou agradável. Será que ele ri do mesmo modo que faria um pai ao ver seu filho calçando sapatos de adulto e cambaleando? Não. Deus ri com o tipo de zombaria que faz a pessoa cambalear em toda a sua intensidade. Então, isso é um tipo consumado de zombaria, vinda de uma pessoa santa, que é o Senhor Deus. Deus zomba, portanto, por meio desse riso, e ele zomba também por meio do ridículo, da ridicularização dos seus inimigos. No livro de Jeremias, o profeta Jeremias, Deus é descrito embebedando um país. É uma figura de linguagem em que Deus como que ceda um bêbado para ridicularizá-lo. E esse bêbado é um país, que é um povo que é inimigo de Israel desde sempre, que é o povo de Moabe, que estava lutando contra Israel. E Deus diz que vai afundar este povo em devassidão, como alguém que é embebedado por outro,
com o fim de ridicularizar essa pessoa. O texto diz assim, de Jeremias 48: Está eliminado o poder de Moabe e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também objeto de escárnio. Essas são palavras esquisitíssimas, especialmente se você nunca ouviu isso. Mas o fato é que Deus prometeu fazer isso com uma nação. Por meio dessa linguagem figurada, Deus iria revelar o seu mais profundo desprezo e zombaria por esses que se levantaram contra o seu povo e, portanto, contra ele mesmo. Lembremos de que toda nação que se levanta contra Israel, na Escritura, está naturalmente se revoltando, se levantando contra os planos de Deus para o povo de Israel e para a raça humana, porque a salvação viria dos judeus. Então, levantou-se contra Israel, naturalmente está se levantando contra o Deus que colocou Israel como destaque entre as nações para dar sequência ao seu plano de salvação. A respeito desse texto de Jeremias, assim nos dizem os autores: pense no que Deus planeja fazer com Moabe, um modelo arrogante de excesso. Ele fará o subproduto vil do pecado, que é o vômito de Moabe, servir como base do ridículo. O perverso se embriagará para afirmar sua arrogância e então revolver-se-á nos frutos podres de sua loucura, que no caso é simbolizado pelo vômito. Então notem o que é que tem aqui. É alguém que embebeda outro o suficiente para que aquela pessoa fique enjoada e vomite. Já há um ridículo em a pessoa perder o seu controle e ficar bêbada. Mas aí você tem uma humilhação de acréscimo, que é a pessoa escorregar ou cair ou revolver-se e revolver-se no seu próprio vômito. É um negócio bem esquisito. Outrora uma nação orgulhosa, Moabe se tornará um objeto de nojo e de ridículo. Há um texto que é conhecido de todos e que às vezes a gente não observa apenas o ponto em que ele é enfático, mas esquece de que tem o restante do texto que diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba. O restante todo mundo sabe, não é? O texto diz, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também significa, ele vai colher coisas da mesma natureza que ele fizer. Se ele zomba de Deus, o que é que ele vai colher? Ele vai colher a mesma zombaria, porque o Senhor Deus não tolera desprezo. Quem desprezar a Deus será igualmente desprezado. E as consequências vão ser as mesmas ou da mesma natureza que o pecado que foi cometido, que no caso é desprezo. Então Deus ri dessas pessoas, Deus também ridiculariza, e há ainda um terceiro elemento dessa zombaria divina, que é a humilhação, que é um elemento mais ligado, em geral ligado à parte física, a questões físicas. Eles dizem que a risada costuma ferir as pessoas, o ridículo costuma penetrar, mas a humilhação costuma esmagar totalmente, destruir o orgulho da pessoa definitivamente. Os autores citam alguns exemplos, mas eu achei demasiado norte-americanos. E eu procurei um exemplo mais próximo do nosso. Eu recomendo sempre que você crie o seu exemplo para você entender melhor um conceito, né? É importante você atrelar uma experiência sua, ainda mais emocional. E eu procurei um exemplo que vem da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, uma central de trens onde as pessoas se reúnem para ir para o seu trabalho todo dia, aquilo vive lotado. E lá existem os vendedores anônimos, né? Aliás, os vendedores de balas, de sucos, de tudo, eles vendem tudo, até o remédio lá contra a Covid, né? Já foi visto lá eles vendendo, né?
E às vezes a guarda municipal permite que eles fiquem ali, né? Aí eles desenvolvem uma amizade, ficam quietos, mas quando eles cismam com um desses vendedores, em geral eles arrancam as mercadorias, né? Eles jogam fora, ou autuam a pessoa, ou levam preso, ou tiram do vagão, fazem alguma coisa, e às vezes fazem coisas piores com eles, né? E é daí que vem o dizer que foi criado por essas pessoas. As palavras são um pouco pesadas, mas vocês vão entender o ponto. Os vendedores ambulantes, quando têm seus bens retirados, né, suas mercadorias por esses agentes municipais, eles às vezes perdem mais do que a mercadoria e tomam lá um tapa no rosto, né? Tomam lá uma cuspida ou um empurrão. Então eles costumam dizer esta frase para o guarda, né? Esculhamba, mas não esculacha. Ou seja, eu suporto o que você faz com as minhas mercadorias, mas você ainda bate no meu rosto, entendeu? Você ainda me empurra, você ainda me cospe. Então você está chegando no ponto assim último mesmo do desprezo, né? Que é esse desprezo físico. É por isso que quando a pessoa xinga o outro, empurra o outro, etc, etc, no final da surra lá ainda cospe, então você tem essa cereja maldita aí no bolo, né? Para terminar o processo inteiro. E esse é o título de um livro de um sociólogo chamado Lenin Pires. Ele tem até entrevistas no YouTube dele falando sobre essa pesquisa que ele fez na área de sociologia em relação a esse fenômeno no Rio de Janeiro, de você chegar no ponto último mesmo da zombaria com as pessoas, que é esse ato mais físico, ligado à humilhação física mesmo, né? E ele cita na página 128 o, o conceito de esculacho, que foi dado por um camelô e que cai certinho aqui para nós, o entendimento nosso do que significaria essa humilhação. Evidentemente, nós estamos tratando do caso divino, mas para nós termos ideia do significado dessa humilhação, do caráter mais físico dela. Ele diz assim: esculacho é humilhação. Não é tirar a mercadoria, pois isso a gente já está acostumado. Mas tirar o que é nosso e ainda dar um tapa na cara de um homem, isso sim é esculacho. É coisa que não se esquece e que a gente depois tem que correr atrás para não perder o respeito. Isso na simplicidade o senhor falou, né? Se você quiser ler mais sobre outras humilhações que essas pessoas sofrem nos vagões de trem do Rio de Janeiro, leia o livro. Ele está disponibilizado para download gratuito no site da editora Universidade Fluminense. Me pareceu uma obra muito, muito boa, muito interessante para nós conhecermos um pouco a respeito desta, que é uma amostra interessante do que significa ser humilhado desse ponto de vista e também algo muito próximo do ponto de vista bíblico, que envolve alguma coisa física, assim, envolve algum tipo de dano físico. E como nós já recomendamos, irmãos, para nós entendermos melhor um conceito, é importante que você aproxime ainda mais. Eu procurei evitar os exemplos norte-americanos, que são muito distantes de nós. Aí então eu trouxe esse do Rio de Janeiro, que é um pouquinho mais próximo. Mas é possível que no seu estado, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tenha nada assim parecido com isso. Mas sempre tem alguma coisa próxima disso, de você. E é importante que você pense nessas coisas para descobrir um correspondente, porque isso ilumina. As ilustrações que falam do seu dia a dia costumam te ajudar a entender melhor os conceitos aqui apresentados, né? E, ao mesmo tempo, nós somos, com isso, preparados para começar a ver de que modo Deus humilha quem zomba dele. Nós não vamos tratar desse texto hoje, nós vamos apenas apresentá-lo, pedir até para que vocês meditem em suas casas nesse texto, que é Naum, capítulo 3, versículo de 5 a 7. É um texto bastante indigesto, né? Bastante assim, tem uma linguagem bastante pesada, né?
A linguagem é figurada, mas aquilo que é apresentado é muito incômodo, porque ele retrata a derrota de uma capital, no caso a capital assíria, que é Nínive, como sendo uma agressão a uma prostituta perversa. Então, Nínive é retratada como uma prostituta que fez coisas ruins e agora ela vai apanhar, ela vai sofrer muito e ela está nua, é uma prostituta que está nua e sobre essa prostituta é lançado excremento. Então você vê, é o esculacho, né? E ela está sendo exposta por sua idolatria. Então aqui tem um jogo, né? Essa vergonha que Deus vai infligir sobre essa nação é retratada aqui como uma prostituta que agora está na hora de tomar uma surra e ser coberta de excrementos, né? E nós leremos essa passagem agora, mas vamos tratar sobre ela na quinta que vem, se Deus quiser. Então, nós vamos nos dedicar a ela. O texto diz assim, Naum, capítulo 5, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive será destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Amém. Nós encerramos por hoje esta parte do estudo, irmãos, e na próxima quinta nós falaremos um pouco a respeito desta humilhação à cidade de Nínive, levando em conta essa figura da prostituta que é desmascarada, que é exposta e que é humilhada pelo Senhor Deus. Nós vamos orar ao Senhor, suplicando a Ele para que guarde sua palavra em nossos corações e nos assista em nossas dificuldades. Deus de amor, de bondade, nós agradecemos a Ti por Tua misericórdia em nos conceder esta honra que foi passar um tempo em Tua presença, nos exercitando nos valores mais altos, jamais revelados a um ser humano, aqueles que vêm da Tua revelação, da Tua palavra. Ó Senhor, pedimos a Ti para que o Senhor continue a nos ensinar a respeito daquilo que devemos prezar e a respeito das coisas que devemos desprezar. Dá-nos a graça, Senhor, de receber estes Teus ensinos com temor e tremor no coração. Conceda-nos a graça de amar o nosso próximo e de tremer diante dos Teus castigos, Senhor. Dá-nos a graça de nunca zombar do Senhor, das Tuas coisas, e dá-nos a graça também, Senhor, de respeitar o ser humano feito à imagem e semelhança do Senhor. Conceda-nos a graça, Senhor, de evitarmos o falatório, de evitarmos a maledicência, também a ostentação. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos alinharmos com Satanás neste ponto, e nem em nenhum outro. Pedimos, Senhor, para que Tu nos ajudes a, dentro dos nossos limites como seres humanos, entender o significado desta Tua zombaria que deve nos levar a temer mais a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pedimos novamente, a temer os Teus castigos e a jamais zombar do Senhor e nem das coisas sagradas. Ajuda-nos também a aconselhar outras pessoas a não fazerem isso, Senhor. Posto haver muitas coisas para brincar, até para desdenhar, como aqueles que vivem no pecado do orgulho que precisam ser despertados. Ajuda-nos a sermos agentes Teus, Senhor, no despertar dessas pessoas por meio da zombaria pedagógica, Senhor. Mas dá-nos a graça de não querer ser como o Senhor, não nos colocarmos no lugar do Senhor na nossa imaginação como juiz deste mundo,
e a não pronunciar nenhum juízo definitivo sobre ninguém, que é algo que pertence apenas a Ti. Assista-nos, ó Deus, a nossa dificuldade e mais uma vez pedimos, ensina-nos a prezar o que o Senhor preza e a desprezar o que Tu desprezas. Pedimos estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos esta edição do Chimarrão com Bíblia, lembrando a você das nossas programações, por enquanto a maioria delas virtualmente, mas no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós nos reuniremos na nossa reunião de oração a partir das 9 horas até as 9h25, mais ou menos, e a partir das 9h30 nós temos a nossa escola dominical, também virtual, dividida em várias classes. Caso você tenha interesse em participar de uma das classes, você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais para reservar um lugar, para receber uma senha para participar de uma das nossas aulas. E também, mais tarde, às 16 horas, nós temos um culto presencial, mas ainda com um número limitado de pessoas. Então é necessário também se inscrever pelas nossas redes sociais. E às 19 horas de domingo, nós temos um encontro virtual, que é a publicação do nosso culto, o culto das 16 horas. Pedimos aos irmãos para que continuem a orar pela igreja, pelo povo de Deus, continuem a orar pelo nosso mundo, continuem a orar pela cura desta pandemia, pelo livramento deste grande mal que nos sobreveio e também pela vida de todos aqueles que estão lutando para que as coisas voltem ao normal. O Senhor Deus nos abençoe e nos conceda um bom restante de semana. Amém.